Em 2022, um homem transferiu uma empresa de 3 bilhões de dólares para uma organização ambiental. Não vendeu, não passou para os filhos, não abriu capital na bolsa, simplesmente doou. Tudo! O nome dele é Yvon Chouinard. E o que torna essa história diferente de qualquer outra que você já ouviu é o que aconteceu antes dessa doação. Antes dos 3 bilhões de dólares, ele comia ração de gato. Antes da Patagônia virar ícone global, ele vendia equipamentos do porta-malas do carro numa praia da Califórnia. E durante décadas, toda vez que alguém perguntava o que ele fazia, ele respondia com uma palavra só: ferreiro. Esta é a história do homem que nunca quis ser empresário e que por isso construiu uma das empresas mais admiradas do planeta. O homem que nunca quis ser empresário. Ele nasceu em 1938 no Maine, filho de um canadense francês de Quebec chamado Gerard. Um homem que completou apenas 3 anos de escola antes de começar a trabalhar na fazenda da família com 9 anos de idade. Seu pai não era um homem de palavras, era um homem de mãos. Carpinteiro, eletricista, encanador. Construía casas inteiras sozinho, ensinava pelo exemplo, não pelo discurso. Yvon aprendeu com ele o que nenhuma escola ensina: amor pelo trabalho físico, amor pela qualidade, amor por fazer algo tão bem feito que dura décadas. E aprendeu também que quando você sabe fazer algo com as próprias mãos, ninguém pode te cobrar o que não é justo. Há uma história da infância de Yvon que nunca sai da cabeça de quem a ouve. Um dia o pai de Yvon precisava de dentadura, mas o dentista da cidade cobrava mais do que Gerard estava disposto a pagar. Então o velho sentou na cozinha, abriu uma garrafa de uísque e com um alicate arrancou os próprios dentes. Fez ele mesmo a parte que achava que podia fazer. Nessa cena está tudo que Yvon Chouinard se tornaria: autossuficiente, avesso ao intermediário desnecessário, disposto a suportar dor para não abrir mão dos próprios termos. A família se mudou para a Califórnia quando Yvon era criança, e foi lá, na terra do sol e do oceano, que ele encontrou quem realmente era. Não era atleta de escola, não gostava de beisebol, de competições organizadas com regras que ele não tinha inventado. Preferia as montanhas, os rios, as ondas do Pacífico, escalada, surf, caiaque, esqui, esportes em que você compete contra si mesmo, contra a natureza, contra seus próprios limites, não contra outro time que pode te derrotar. Aprendi cedo que é melhor inventar seu próprio jogo, assim você sempre pode ser o vencedor. Na escola, quando puniam Yvon, mandando-o escrever uma frase 500 vezes, ele amarrava 3 lápis com palitos e elásticos para escrever 3 linhas de uma vez. Regras eram problemas de design, e problemas de design tinham solução. Em 1957, Yvon Chouinard tinha 19 anos e um problema. Ele queria escalar as montanhas mais difíceis da Califórnia, mas os equipamentos disponíveis eram todos europeus, e os europeus tinham uma filosofia de escalada completamente diferente da dele. Os europeus cravavam os piquetes nas rochas e os deixavam lá. A montanha era algo a ser conquistado. O rastro da conquista ficava para trás, permanente, como uma marca de território. Yvon tinha crescido lendo Emerson, Thoreau e John Muir. Para ele, a montanha não era um inimigo a ser vencido. Era um lugar a ser visitado e deixado intocado. Você sobe, você desce. Você não deixa rastro de ter estado lá. A filosofia determinava o equipamento, e o equipamento disponível refletia uma filosofia que ele desprezava. Então fez o único que fazia sentido para um jovem filho de um homem que arrancava os próprios dentes com alicate. Aprendeu ferraria. Num quintal da Califórnia, com uma bigorna velha e um fole improvisado, Yvon Chouinard começou a fabricar seus próprios piquetes, peças que podiam ser inseridas e removidas das rochas sem danificá-las, usadas várias vezes, deixando a montanha como estava. Ele nunca pensou em abrir uma empresa, fazia para si mesmo e para alguns amigos. Mas então os amigos dos amigos quiseram.
E então os desconhecidos que viam ele escalando quiseram também. O piquete europeu custava 20 centavos, o de Yvon custava $1,50. 7 vezes mais caro, e mesmo assim esgotava imediatamente toda vez que ele conseguia produzir uma quantidade. Yvon havia descoberto sem querer a lição mais importante do mundo dos negócios. Uma lição que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando aprender e nunca aprende. Quando o produto é genuinamente superior, o preço para de ser o critério de decisão. Mas ele ainda não era um empresário, era um ferreiro que vendia o excedente da produção. A diferença é enorme. Para provar isso, tudo o que você precisa saber é onde Yvon morava nessa época. Ele carregava a bigorna no porta-malas do carro, subia e descia a costa da Califórnia de Big Sur a San Diego, surfava quando as ondas estavam boas. Quando as ondas paravam, descarregava a bigorna na praia e começava a bater o metal. Vivia com o mínimo absoluto. Comíamos ração de gato, mas vivíamos. Não como derrota, como escolha. Liberdade tem um custo. Ele estava disposto a pagá-lo. O ano é 1970. Yvon está na Escócia para uma expedição de escalada no inverno. E como sempre faz, está procurando soluções práticas para problemas reais. Ele compra uma camisa de rugby de time local, não porque gosta de rugby, porque percebe que aquela camisa foi construída para sobreviver. Colarinho reforçado, tecido resistente, costura que aguenta pressão. E em escalada, o colarinho é crucial. O equipamento que você carrega pendurado no pescoço, as alças, os mosquetões, os piquetes, corta a pele depois de horas de esforço. Ele começa a usar a camisa nas escaladas. Ninguém mais usava camisa de rugby para escalar. Ele não se importou com o que os outros achavam. Nunca se importou. Eu tenho um relógio interno. Ele diria anos depois. Se eu acho que é um bom caminho para a minha vida, os outros que se danem. O que aconteceu a seguir foi simples e previsível para qualquer um que entende como produtos excepcionais se espalham. Todos os amigos de Yvon quiseram uma camisa igual. Ele começou a importar camisas de rugby em pequenas quantidades. Não conseguia manter estoque. Esgotava imediatamente. E foi nesse momento que Yvon Chouinard, o ferreiro, o escalador, o surfista que comia ração de gato, percebeu que tinha um segundo negócio nas mãos. Comecei a ver as roupas como uma forma de financiar o negócio de equipamentos, ele diria depois, que ainda tinha margem de 1%. Esse é o nascimento da Patagônia, não de um plano de negócios, não de uma pesquisa de mercado, não de um investidor anjo que enxergou potencial. De um problema real, de uma solução honesta, de um produto tão bom que as pessoas buscavam por conta própria. Antes de continuar a história, precisamos entrar na cabeça de Yvon Chouinard, porque sem entender como ele pensa, é impossível entender o que ele construiu. Ele tem uma frase, provavelmente a frase mais honesta que um fundador já disse, sobre o tipo de empresa que não quer construir. Quando eu morrer e for pro inferno, o diabo vai me fazer diretor de marketing de uma empresa de refrigerante. Vou estar encarregado de vender um produto que ninguém precisa, idêntico à concorrência, que não pode ser vendido pelos seus méritos. Vou competir de frente nas guerras de cola, em preço, distribuição, propaganda e promoção. Isso seria o inferno para mim. Pense nisso. A descrição que Yvon faz do inferno é exatamente a descrição do negócio médio. Produto sem diferenciação, competição por preço, marketing que compensa a mediocridade do produto. Para ele, a única forma de fazer negócios que fazia sentido era a oposta. Prefiro muito mais desenhar e vender produtos tão bons e tão únicos que não tenham concorrência. Isso não é estratégia de posicionamento. É uma filosofia de vida aplicada aos negócios. E é o que separa uma empresa que dura 50 anos de uma que dura 5. A Patagônia foi fundada oficialmente em 1973. E como acontece com quase todo negócio que tem produto genuinamente bom, cresceu rápido demais. Rápido demais é perigoso.
Aprendemos da pior forma que existe uma grande diferença entre administrar uma ferraria e estar no negócio de roupas. Yvon escreveria mais tarde. As roupas vendiam antes de serem produzidas. A produção não conseguia acompanhar. O fluxo de caixa era um desastre. Os bancos recusavam crédito. Numa cena que resume bem a realidade crua do empreendedorismo inicial, o contador da Patagônia os apresentou a uma conexão, um homem da máfia disposto a emprestar dinheiro. A taxa de juros era 28% ao ano, e essa era a melhor proposta que tinham. Havia muitos estômagos ácidos e noites sem dormir, Yvon lembrou. Mas eles sobreviveram e continuaram crescendo. De 20 milhões de dólares de faturamento anual no início dos anos 80 foram para 100 milhões de dólares no final da década. E foi exatamente nesse ponto que Yvon Chouinard se viu diante da pergunta que todo fundador de sucesso precisa responder honestamente. Pode um restaurante 3 estrelas manter as 3 estrelas quando dobra o número de mesas? Pode uma empresa que quer fazer as melhores roupas do mundo ter o tamanho da Nike? A resposta honesta era não, e Yvon sabia disso. Mas saber algo racionalmente e aceitar emocionalmente são coisas diferentes quando você está no meio de uma fase de crescimento empolgante, quando cada semana parece trazer novos números, quando a energia ao redor da empresa é de expansão constante. Então ele fez o que todo fundador que perdeu o rumo precisa fazer: parou. Voou até a Flórida para ver um consultor estratégico lendário, um homem pequeno, com energia inquieta que morava num iate enorme e usava chapéu de capitão. Yvon contou a história da empresa, explicou os conflitos, disse que queria usar os lucros para ajudar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo tinha medo do que aconteceria com a Patagônia se a vendesse. O consultor ouviu tudo em silêncio, então disse: se você realmente quer ajudar o meio ambiente, venda a empresa por 100 milhões de dólares. Fique com alguns milhões para você e coloque o resto numa fundação. Ela poderia distribuir 6 a 8 milhões de dólares por ano para causas ambientais. Talvez você esteja se enganando sobre por que realmente está nos negócios. Yvon foi embora mais confuso do que chegou, mas a pergunta ficou: por que você realmente está nesse negócio? É a pergunta mais difícil que um fundador pode se fazer, e é impossível responder de verdade sem antes ter passado pela dor de não saber a resposta. A crise que salvou tudo. No início dos anos 90, a Patagônia quase foi à falência. A empresa tinha crescido rápido demais, sem estrutura suficiente. O organograma interno, nas palavras do próprio Yvon, pareciam palavras cruzadas de domingo. Foram 5 reestruturações em 5 anos. Nenhuma funcionou melhor que a anterior. Uma recessão global chegou e cortou as vendas abruptamente. A Patagônia precisou demitir 20% dos funcionários. Foi o momento mais sombrio da história da empresa. Mas foi também, como quase sempre acontece, o momento em que tudo mudou. Porque quando não há mais escolha, você finalmente para de protelar as perguntas que sempre soube que precisava responder. Yvon reuniu a empresa e fez algo incomum para um fundador de negócios. Começou a ensinar filosofia. Não contratou consultores, não criou PowerPoints. Ele mesmo conduziu seminários de 1 semana de duração com todos os funcionários, ensinando o que acreditava, o que valorizava, o porquê de cada decisão que tinha tomado nos últimos 20 anos. E ao ensinar, descobriu algo. Ele estava aprendendo. Percebi que o que eu tentava fazer era instalar na empresa as lições que eu já tinha aprendido como indivíduo, como escalador, surfista, caiaquista, pescador. Sempre tentei viver de forma simples. Foi durante esses seminários que Yvon Chouinard finalmente respondeu à pergunta do consultor no iate: por que você está nesse negócio? Queria criar na Patagônia um modelo que outras empresas pudessem olhar em suas próprias buscas por sustentabilidade, assim como nossos piquetes e machados de gelo eram modelos para outros fabricantes de equipamentos. Não era sobre o dinheiro, nunca tinha sido. Era sobre provar que um jeito diferente de fazer negócios era possível.
e que esse jeito diferente poderia ser mais duradouro, mais saudável e, ironicamente, mais lucrativo do que o jeito convencional. A crise os tinha forçado a simplificar o que era complicado, clarificar o que era confuso e escrever o que sempre tinha sido implícito. A Patagônia, que surgiu dessa crise, era mais forte, mais clara e mais ela mesma do que jamais tinha sido. Vamos entrar agora nas ideias que sustentam tudo, porque Yvon Chouinard não construiu uma empresa, construiu um sistema de crenças aplicado à gestão de negócios. E essas crenças não são teoria, são o resultado de décadas de fazer, errar, sofrer e aprender. Primeira filosofia: qualidade acima de tudo. Fazer o melhor produto é a pedra angular da nossa filosofia de negócios. Não o melhor por preço, não um dos melhores, o melhor, ponto. Para Yvon, qualidade não é slogan, é o critério que governa cada decisão. Quando a Patagônia está diante de uma decisão difícil, a pergunta não é o que vai maximizar o lucro, é o que vai maximizar a qualidade. E existe uma razão prática para isso, além da filosófica. Qualidade, não preço, tem a maior correlação com o sucesso nos negócios. Empresas com reputação de alta qualidade têm retorno sobre investimento 12 vezes maior que seus concorrentes de baixa qualidade e baixo preço. Empresas que não levam qualidade a sério tentam maximizar lucro cortando custos, criando demanda artificial e exigindo mais dos funcionários. É uma espiral descendente. Empresas que levam qualidade a sério não podem deixar de ser lucrativas, porque produto superior cria demanda real, que dispensa propaganda cara, que permite margens maiores. Segunda filosofia, simplicidade é complexidade resolvida. Quanto mais você sabe, menos você precisa. Yvon cita Antoine de Saint-Exupéry, o escritor e aviador que criou O Pequeno Príncipe. Em qualquer coisa, a perfeição é finalmente alcançada não quando não há mais nada a adicionar, mas quando não há mais nada a retirar. Quando outros designers melhoravam um produto adicionando, Yvon melhorava removendo, reduzindo peso e volume sem sacrificar resistência, eliminando o desnecessário até chegar no essencial. O resultado era sempre o mesmo, ferramentas que se destacavam pelo que não tinham. Na base de uma parede de montanha, onde você espalha todo o equipamento para organizar antes de escalar, era fácil identificar as peças feitas pela Chouinard Equipment. Nossas ferramentas se destacavam pelas linhas mais limpas. Eram também as mais leves, as mais fortes e as mais versáteis. Terceira filosofia: seja seu próprio primeiro cliente. Todas as inovações da Patagônia vieram do mesmo lugar. Yvon usando os próprios produtos em condições extremas e identificando onde falhavam. A camisa de rugby virou o primeiro produto de roupas. A polipropileno, uma fibra sintética que não absorve água, virou a primeira roupa íntima técnica para atividades em neve, porque Yvon percebeu que usar algodão por baixo de camadas isolantes em condições de frio é potencialmente fatal. Quando você é o primeiro cliente, os problemas do produto não são abstratos, são pessoais. E soluções pessoais são sempre mais criativas e mais precisas do que soluções desenvolvidas por engenheiros em laboratórios para clientes imaginários. Quarta filosofia: ensine e as vendas virão. Yvon foi o primeiro a publicar no catálogo da Patagônia artigos educativos sobre como se vestir adequadamente para atividades ao ar livre. Ensinou o conceito de camadas para toda uma geração de alpinistas e esquiadores. Trader Joe's fez o mesmo com o Fearless Flyer. A Intel fez o mesmo com o microprocessador. Chegou a conduzir mais workshops e seminários do que a faculdade local. A lógica é simples: quando você educa o cliente, ele compra mais consciente, fica mais satisfeito, volta mais vezes e indica mais. O cliente que entende o produto é o melhor embaixador que você pode ter. Ensine, informe e inspire. E as vendas virão naturalmente. Quinta filosofia: marketing de não ficção. Ficção exige criatividade e imaginação. Não ficção lida com verdades simples. A Patagônia nunca criou personagens fictícios para representar a marca.
Nunca fez campanhas elaboradas de responsabilidade social fabricada. Nunca contratou celebridades para fingir que amavam o produto. A imagem da Patagônia é direta, reflete quem seus fundadores e funcionários realmente são, e a autenticidade cria algo que nenhuma campanha de marketing consegue criar artificialmente: clientes que querem participar da história. Quando a Patagônia pediu fotos reais de clientes praticando atividades ao ar livre usando as roupas, foi inundada de envios gratuitos, fotos de alta qualidade, de pessoas reais, em lugares reais, fazendo coisas reais. O cliente não estava comprando uma peça de roupa, estava comprando pertencimento a uma tribo. Sexta filosofia: lucro é consequência, não objetivo. Nosso extrato de missão não diz nada sobre fazer lucro. Na Patagônia, fazer lucro não é o objetivo, mas, como diria o mestre Zen, o lucro acontece quando você faz todo o resto certo. Steve Jobs disse algo muito similar: se você gerencia o topo da empresa, seus clientes, seus produtos, sua estratégia, o resultado financeiro virá. Se você gerencia o resultado financeiro primeiro e esquece o resto, eventualmente você vai bater numa parede. Gerenciar pelo lucro é como dirigir olhando para o retrovisor. Existe um conceito da falcoaria que Yvon Chouinard descobriu quando criança e passou décadas aplicando à gestão da Patagônia. O nome é Yarak. Yarak é o estado ideal do falcão de caça, alerta, com fome, mas não faminto a ponto de estar fraco, concentrado, pronto para agir no instante em que a oportunidade aparecer, nem satisfeito demais para se mover, nem desesperado demais para pensar claramente, no ponto exato entre o conforto e a urgência. Esse é o trabalho do líder quando tudo está indo bem, criar estresse artificial antes que o estresse real chegue. Porque empresas sem estresse não cresce. Yvon tira isso da biologia. Evolução só ocorre sob pressão. Uma espécie que não enfrenta desafios não desenvolve novas capacidades. Uma empresa que não enfrenta desafios não desenvolve novas capacidades. A empresa sempre fez seu melhor trabalho quando estava em crise. A pergunta mais importante. Ao longo de décadas construindo a Patagônia, Yvon Chouinard aprendeu que toda empresa em algum momento precisa responder a uma pergunta que a maioria dos empresários nunca para fazer. Por que você realmente está nesse negócio? Não há resposta de apresentação, não há resposta para o investidor. A resposta verdadeira para Yvon, a resposta veio depois de 35 anos. Não era para ficar rico, não era para crescer, não era nem principalmente para salvar o meio ambiente, embora esse fosse um componente real e importante. Era para provar que era possível fazer negócios de outro jeito, que uma empresa poderia respeitar seus funcionários, pagar fornecedores de forma justa, produzir produtos que durassem décadas em vez de obsolecer em meses, usar os lucros para causas que importavam e ainda assim ser financeiramente viável. Levamos 15 anos para escrever esse livro porque levou 15 anos para provar para nós mesmos que poderíamos quebrar as regras do negócio tradicional e não apenas fazer funcionar, mas fazer funcionar melhor. Ironicamente, a empresa que nunca quis ser grande se tornou grande. O homem que nunca quis ser empresário se tornou um dos empresários mais estudados e admirados do mundo. O homem que nunca quis ser rico se tornou bilionário. E recentemente, Yvon Chouinard fez o que talvez seja o gesto mais coerente de toda a sua carreira. Doou a Patagônia. A empresa inteira, avaliada em 3 bilhões de dólares, foi transferida para um trust ambiental e uma organização sem fins lucrativos. Todo o lucro que a Patagônia gerar a partir de agora irá para o combate às mudanças climáticas. Se você reduzir a vida e a carreira de Yvon Chouinard a um único ensinamento, seria este: construa algo tão bom que não precise de truque nenhum para vender, sem propaganda que compensa a mediocridade, sem desconto que substitui qualidade, sem promessa que o produto não cumpre, apenas trabalho honesto, produto excelente e a confiança de que quando o produto é genuinamente superior, as pessoas encontram o caminho até ele. Mas existe um corolário que Yvon acrescentaria:
Construa algo que você mesmo usaria, algo que resolva um problema que você mesmo tem, algo em que você acredita tão profundamente que estaria disposto a construir mesmo se ninguém comprasse. Porque quando você constrói com essa intensidade, a qualidade não é meta a ser perseguida, é consequência natural de quem você é. A Patagônia não é uma empresa de roupas, é a extensão de uma personalidade, de um homem que aprendeu ferraria num quintal para fazer equipamento que sua vida dependia, que comeu ração de gato para poder surfar quando as ondas estavam boas, que vendeu do porta-malas por anos porque não tinha outra forma, que quase pegou dinheiro da máfia para sobreviver, que quase morreu numa avalanche no Tibete, que passou décadas sem saber exatamente por que estava nos negócios, e que quando finalmente descobriu, nunca mais desviou. Há uma citação que o narrador deste documentário leu pela primeira vez na obra de Yvon e nunca conseguiu esquecer. Não é dele, é de um autor anônimo que ele citou no livro. Para tirar o máximo da vida, o mestre na arte de viver não traça distinção clara entre trabalho e jogo, esforço e descanso, sua mente e seu corpo, sua educação e seu entretenimento. Ele mal sabe qual é qual, simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz e deixa para os outros determinar se está trabalhando ou brincando. Para ele mesmo está sempre fazendo as duas coisas. Isso é Yvon Chouinard, isso é o que ele construiu. Isso é o que ele nos ensina, não existe linha de chegada. Existe apenas o trabalho, honesto, obcecado, sem concessões, de construir algo que vale a pena existir. Tudo que você acabou de assistir foi construído a partir de entrevistas, livros e documentários públicos. Mas existe uma versão dessa história. Na área de membros tem um vídeo do próprio Yvon, com ele contando sua história com suas próprias palavras. Se você saiu desse vídeo querendo entender mais fundo como um homem constrói uma empresa que dura, não para os acionistas, não para o mercado, mas para o próximo século, esse vídeo foi feito para você. O link para entrar na área de membros está na descrição. Nos vemos lá.